Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira e hoje começamos mais um programa, mais um assunto polêmico, um convidado para lá de especial. Boa noite a meus pares, Casqueiro, Tágira, Mazé, a Dama de Ferro. Boa noite. Eu tava com saudade da Mazé, a Mazé ficou um mês sem gravar conosco. E depois também eu passar uma temporada também. Tá cuidando do pinche agora, Mazé. Glaucia Rebouças, boa noite a todos. E, ô Casqueiro, me ajuda aí a suruba do Vocário, bicho. O negócio era pesado, viu? Disse que tinha vovó, vovozinha, vovozona. Tinha tudo, tinha gente que tinha mulher e era mulher. Entendeu? Isso que o negócio é pesado. Mas Sodoma e Gomorra, viu? Você tem que abrir o olho, você que está em casa, e ter uma decisão importante. Dia 4 de outubro você pode mudar a história do Brasil. A eleição para deputado federal e senador é mais importante para o governo do estado. E acabar com essa suruba, né? E acabar, porque não adianta, Marcelo, você trazer um deputado federal, um senador, com processo no STF. Eles vão estar sempre presos, devendo favores, e aí a gente não vai ter um país que... O negócio não anda, né? Renovar os quadros, votar em gente que nunca foi eleito. Que não tem... Concordo com você. Processos e tal. Mas também tem algo que me preocupa, né? Porque o próprio PL está trazendo para os seus quadros, para a eleição, pessoas duvidosas. Só menino bom. Entendeu? Tem umas pessoas aí que eu não sei qual é a ideia do Bolsonaro. Mas dá o nome, pô, não tem graça. O Arruda, que já foi condenado lá de Brasília, né? Já foi condenado. Lá, né? Tá candidato por lá. Não, ao Senado, por lá, ao Senado. Vai trazendo obrigado a votar aqui. Não, mas não a é. renovação do Senado depende de todo o Brasil, né? Sim. Mas Rebouça, o que é que a gente tem que pensar de verdade, né? Qual é o papel do deputado federal, do senador? O que é que a gente quer como sociedade? Fiscalizar e mudar as leis. Entendeu? Porque a gente vê... Se eu não ia me candidatar, eu disse, rapaz, do jeito que está aqui no Ceará, aí tem outro partido em seu pé que me convidou a ser pré-candidato. Eu estou pensando seriamente. Mas é uma realidade, tem que se dar uma oportunidade. E a grande realidade, Marcelo, é que sem dinheiro não há política. Porque você não consegue se eleger sem ter recursos. Mas antes de chegar no dinheiro, já o quadro que vem acontecendo na nossa política, eu fico imaginando meus botões aqui. Pô, eu sou presidente da República, eu tenho um filho que foi chamado para depor na CPI. Enrolado até... Se o meu filho... Não, peraí, esquece. Vamos partir do princípio lógico da coisa. Se o meu filho não deve nada, as explicações são fáceis, por que tentar bloquear para ele não ir na CPI? Mas o filho não vem, Marcelo. O filho foi para a Espanha não vai extraditar ele. O filho do Lula, né? Graças a Deus não, que aquela emissora que faz plim-plim, que vai pagar a baca para a sua família. Ela abriu a caixa preta do Lulinha e ele movimentou 19 milhões em menos de 3 anos. Tem até um probleminha dele aqui no Ceará, né? Que eu tenho que fazer a defesa, porque queriam arrastar o governador do estado do Ceará, porque uma funcionária do alto escalão do governo tinha recebido dinheiro. Mas eu, como jornalista, fui atrás e disse que um gostava do outro. E esse dinheiro não passou de R$4.800, tá certo? É muito pouco. E era um limpador de bosta de elefante no zoológico. É lógico, mas milionário. ele pediu ao careca do INSS que deve fazer a delação premiada, porque eu entendo assim, né? Para ele é mais importante hoje entregar e sair livre. Nós tivemos o exemplo do Mauro Cid. Pelo menos Mauro Cid pouco, né? se aposentou, arrastou 500 mil, mais 16 mil de salário. Foi para os Estados Unidos, já tinha mandado num acordão com Alexandre de Moraes, a mulher, os filhos e os pais, e o Brasil seguiu. Só que a gente precisa mudar o que está aí, porque se a gente não mudar o que está aí, irmão, a gente vai se acabar. Essa é a consciência política que a gente vem aqui defendendo cotidianamente. Essa questão, Rebouças, da gente conhecer esses pré-candidatos, entender o papel também desses deputados, dos legisladores, por que serve um parlamentar, né? Muita gente que está em casa nem sabe. Muitas pessoas da sociedade não entendem o papel do parlamentar, que é legislar, fiscalizar o orçamento público. Esse orçamento é construído por cada um de nós que está aqui, por você que está em casa. Quando a gente compra alguma coisa, a gente está pagando imposto. Até o velho Piper,
que você compra, você paga imposto. Então é importante que que a cidadania realmente aconteça a partir da educação política de verdade, que essa é que pode mudar o cenário desse país. E o Lula vai cair. Vai. O Lula não vai ser candidato. Você que está em casa, viu, que ama o Lula, queria dizer, amarre aí no burro, vai chorar, porque o Lula não vai ser candidato. A macumba é Vai foda. cair muita Não gente. vai não, vai não. A Ele macumba da plantou nega aquela é boa. jogada lá, né, daquele desfile Acho que é lá do desastroso, né, Codó, que a o escola, macumbeiro dele é que lá a do escola Codó. foi Discípulo rebaixada. do Bita do Barão. E aí ele botou 15 milhões de reais na escola e o pessoal de Minas Gerais, soterrado, teve 1 milhão, né? Tu viu quem? Vi. Mas quem é, É Fábio? porque O é macumbeiro o dele, não? Bita do Discípulo Barão. do Bita do Barão do Codó. Era um dos maiores macumbeiros lá de São Luís do Maranhão. De Codó. O Codó. Codó. Mas eu vou dizer pra você, Marcelo, ou a gente muda o que tá aí, Marcelo, ou a gente realmente vai passar. Não, ou a gente muda Problemas quem tá piores. aí, ou eu se mudo daqui. Não, você não vai se mudar, não, Eu que tô você com não vai vontade. continuar fazendo muita sede de conta. Mas eu também quero fazer um desafio à população, porque você tem muita audiência. Não se deixe enganar, não existe salvador da pátria. Ninguém vai chegar no Ceará, acabar a violência do Ceará. É mentira. 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 O esquema não é esse. A coisa não funciona Existe desse ganhou a jeito. eleição, jogo de acabou a interesse, violência, não existe. muito jogo de Não interesse. venha com essa história. Eu tenho a fórmula mágica, eu sei o que fazer, aonde eu vou tirar, quem eu vou botar. A gente precisa Teve tomar um cuidado candidato a governo do estado do Ceará que ele dizia na propaganda política dele: cearense, se eu for eleito, com 24 horas, você é bandido, vai embora do Ceará. E ele ia atrás mesmo. Coronel Gondim. Coronel Gondim. era. Coronel Menino. Gondim faria. Saudosa memória. Coronel Gondim faria. Mas esses outros aí que estão prometendo, eu vou ganhar, vou acabar com a violência, não é assim não, preste atenção. Não, porque está enraizado, cara. O exemplo do menino hoje da comunidade é o traficante. Né? Ele vê o cara com relógio de ouro, né? Com cordãozão, pulseira de Acabar ouro. com a violência só tem um remédio, chama polícia. Não, eu E vou a polícia ser... tem que poder trabalhar. Tem que pra poder poder trabalhar. trabalhar. Eu E vou os que dizer estão aí para não vão você, deixar a polícia trabalhar. você como é evangélico, eu vou discordar de você. Primeiro, a gente precisa trabalhar a base. Ele é advogado, ele sabe o que eu estou dizendo. Eu tenho um amigo que é sargento da polícia que prendeu um bandido 18 vezes. E quando chegou na delegacia, o bandido olhou para ele e disse: tu não aprende não, cara. Aí ele disse: enquanto você estiver fazendo o TCO, eu vou sair. Sabe o que aconteceu? Eu vivi isso na prática. O delegado olhou o cara pela 18ª vez e disse: infeliz, sai daqui. Suma, desgraçado daqui, suma. Tem Fazer outro o caso quê, que a delegado? polícia prendeu o cara, viu, Imagina. Rebouça? Aí, o... Ou então vai para audiência Você de trabalha custódia. onde? Na Band. Na Band? Eu vi isso. Trabalha na Band? Trabalho na Band. Na bandidagem. Quer dizer, Mas é. Sério isso? Foi sério. sério. Eu achar Tem um o vídeo, vou vídeo. te mandar. Tem um vídeo, pô. Trabalha na Band. Não, eu concordo com você, Casqueira. É educação, não tenha dúvida disso. A Mas vamos médio lá. e longo prazo. Mas para tornar Fortaleza, o Ceará, você um cidadão É a poder repressão. andar na rua, É a pelo repressão. menos, com um pouco Tem de que ter tranquilidade. repressão. É repressão policial. de Eu vou repressão. discordar. Glaucia, Posso discordar dele, não? Glaucia. Pode discordar. Posso discordar dele? Repressão Ordem. e fortalecimento do serviço público. Tem que caminhar juntos. Marcelo, eu Doutor, vou dizer para você, o- antes do a- nosso a- convidado, só fazer uma pergunta para o convidado. Não, mas deixa eu primeiro apresentar Quantas vezes. primeiro. Peraí, Deixa eu não, mas falar. a Deixa eu Glácia vai apresentar. apresentar ele. Quantas vezes ele foi assaltado? Porque eu estou aqui há 25 anos, nunca fui assaltado. Eu ando na periferia. Já fui. E vou lhe dizer com 3 vezes. sinceridade. Foi aqui, viu? Não Na é beira da praia. tão assim como o povo diz, não. Viu? Tem lugares piores, irmão, no Brasil. Vai, minha querida Glaucia. Quem é o nosso convidado de hoje? Boa noite, você que está em casa, né? Nos prestigiando com sua audiência. Boa noite ao Big Boss Maciel e aos meus pares, né? Nós estamos hoje falando agora vai rolar um papo cabeça. Nós vamos falar agora, porque toda essa política é importante, mas se você não estiver bem da cabeça, se não existir políticas públicas, nada funciona nesse país. O convidado de hoje é o Helder Pinheiro. Ele é psicólogo, psicanalista pelo Centro de Estudos Psicanalísticos, CEP, de São Paulo, psicanalista em formação pela Sociedade Psicanalística de Fortaleza. Ele é analista institucional, ativista e consultor sobre inclusão, docente do curso de formação de psicanálise. E ele é membro cofundador do grupo Cultura e Política do Estado do Ceará, membro e cofundador do Núcleo de Psicanálise e Ação Social, no PAS, de São Paulo, diretor fundador do Espaço Potencial de Fortaleza,
co-organizador de cultura e políticas, diálogos contemporâneos Eu quero ver esse rapaz, viu? entre caos Eu e a quero ver esse civilização. rapaz. E é autor de vários livros e revistas nacionais e internacionais. E faz parte da associação de DAO aqui de Fortaleza, né? Então, eu gostaria, a primeira coisa que eu queria perguntar ao senhor, até para desmistificar a nomenclatura, né? A síndrome de Down, para quem está em casa, é uma doença, é uma síndrome, é um cromossomo a mais, é um cromossomo a menos, o que é? E quais são as políticas públicas que existem hoje no estado do Ceará para atender as famílias e as crianças, adolescentes e idosos que existem com síndrome de Down? Boa noite a todos vocês. Né? Percebeu que você caiu no Arapuca, não foi? Primeira vez que você veio aqui? de bico, viu, doutor? Mas Sinuca de bico, que aqui só tem doido, né? Tá no ambiente que ele gosta, então. estou bem familiarizado, né? Bem familiarizado. Mas, doutor, obrigado por ter vindo aqui, viu? Seja bem-vindo e seguindo aí a linha da pergunta da Gláucia, para mim o mundo está cada dia mais louco. O que fazer? Pois é. Primeiro, duas perguntas, né? Do Dow e depois... Então vamos tentar conversar um pouco sobre tudo isso junto, né? A ideia é um pouco essa. Bom, primeiro eu vou falar sobre a questão da síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21, que é uma condição genética, na verdade é uma mutação genética do cromossomo 21. Porque quando os pais vão ter relações sexuais, não é isso? E aí tem o gameta do homem e o gameta da mulher se junta e vai fazendo a divisão celular. Nessa divisão celular, quando chega na divisão do cromossomo 21, ocorre um fenômeno que é a trissomia, ou seja, em vez de ir um gameta do pai e da mãe, há uma divisão de um desses gametas e o cromossomo 21 fica 3. Daí a trissomia do cromossomo 21. Né? Então é uma mutação genética que faz com que as pessoas que têm a trissomia do cromossomo 21 ou a famosa síndrome de Down tenham umas características físicas que são muito semelhantes ao que o povo da Mongólia tem como fenótipo, né? Ou seja, como aquilo que os olhos enxergam. Os olhinhos puxados, cabeça um pouquinho achatada, né? Então isso fez com que o estudioso à época, o doutor, esqueci o nome dele agora, mas não importa, ele deu esse nome de mongolismo por conta dessa origem do povo, da semelhança com o povo mongol. Desse fenótipo. Acontece que as pessoas que têm a trissomia do cromossomo 21, elas têm uma pequena deficiência mental no seu desenvolvimento, né? do ponto de vista da caixa, do cérebro. Né? E tem as suas particularidades, como todos nós temos. Então, tem pessoas que têm, a partir da síndrome de Down, algumas situações fisiológicas que merecem um cuidado mais especial. Então, tem pessoas que nascem com problemas cardíacos, tem outras que nascem com problemas digestivos, né? Algumas outras pessoas nascem sem dificuldade fisiológica nenhuma. Não é? Mas então, se tem pessoas que têm essa síndrome, a gente já está marcando uma questão importante. Elas são pessoas que têm uma característica, elas não são apenas pessoas com Down. Entende? Então a importância da gente questionar isso é ajudar o público, de uma maneira geral, a compreender que o processo de inclusão, que é uma bandeira que a gente defende, né? Que é dar a oportunidade para que as pessoas possam ter acesso aos seus direitos como cidadão, né? Como pessoas comuns, como todos nós, elas precisam começar desde a família. Então, um trabalho que a gente tem desenvolvido assim, com as famílias que frequentam a Associação Fortaleza Down é de ajudá-lo a criar um espaço que seja saudável o suficiente do ponto de vista emocional para que essas crianças desenvolvam o seu potencial. E o quanto elas vão desenvolver de potencial? O quanto cada um é possível desenvolver. A gente não tem uma régua para isso. Assim como eu e vocês, cada um de nós tem uma habilidade maior e outras habilidades que são menores. Né? Uns têm mais habilidade para desenho, outros escritas, outros para falar, um para fazer política, não é isso? Uns para ser psicanalistas, professores, não importa. Né? Então, assim, o que a gente precisa é criar as condições para que as famílias possam ajudar os seus filhos a se desenvolver. Aí a gente entra na questão das políticas. Né? Existe aqui no Ceará alguns ensaios, eu costumo pensar assim,
de políticas que se voltam à questão da inclusão. Mas eu digo que são ensaios porque, de fato, a inclusão ainda é um ideal a ser perseguido. Para vocês terem ideia, quando uma pessoa com síndrome de Down queria estudar, há não muitos anos atrás, há pouco mais que 20, 30 anos aí, elas tinham que ir para os manicômios. Elas tinham que estudar dentro dos hospícios. E assim começou a possibilidade dessas pessoas estudarem. Com a evolução, com o tempo, criou-se aquelas instituições chamadas aqui, APAE, não é isso? Que Pestalozzi, eu fui assistente social do Pestalozzi. Instituições E a PAI faz um grande trabalho. Que acolhem as pessoas, não só, mas principalmente as pessoas numa situação de vulnerabilidade social maior, né? Mas acolhia qualquer pessoa que procurasse. E o público é eminentemente pessoas com deficiência, e no caso aí, falando do público da síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down também iam para lá, né? Ocorre que a gente tem testemunhado nas escolas, a partir da implantação da lei da inclusão, que tem pouco mais de 20 anos, da educação inclusiva, melhor dizendo, que tem pouco mais de 20 anos. Legislação jovem. Isso, novíssimo, né? E que as escolas ainda não conseguem praticá-las. Para vocês terem uma ideia, há cerca de 3 anos atrás, eu fui fazer uma intervenção como analista institucional com os procuradores do Estado, né? A doutora me chamou lá, coordenadora à época, para que eu pudesse ajudar, a partir de uma conversa que eles tiveram com as instituições e as escolas, a favorecer um olhar inclusivo. Porque as escolas que compareceram, as 10 maiores escolas foram convidadas a participar do evento e todos foram com um advogado embaixo do braço. Escolas privadas. Privadas, eminentemente privadas, né? Com medo, né, doutor, de processo. As Por fantasias... não ter como acolher aquela criança. A realidade como é... aplicar as metodologias às políticas e à Eles legislação. fizeram o que todo cidadão tem que fazer. Cada pai tinha que ser advogado também. Eu sempre digo, todo cidadão tem que ter no seu celular o telefone do médico e do advogado. Do clínico geral e do advogado. Depende, se for vocário, tem do assassino dele também. Vamos, doutor. Sicário. Eu vou só tentar ser bem sucinto, né? Porque vocês devem querer perguntar outras coisas, mas as escolas todas foram com advogados. E aí as perguntas que a promotora fez foi, para as escolas de maneira geral, vocês estão praticando a inclusão? Todas disseram que estavam. Aí as mães e os familiares que estavam lá ficaram revoltados, né, com essa história. E aí eu falo, calma, se acalme, que é melhor eles dizerem isso. Porque se eles falam para a Procuradoria que não, que ainda estão com dificuldade, apesar de 20 anos já da lei, eles diriam o quê? Teremos mais prazo, então, né? Então, como eles já disseram que pratica, foi uma maravilha, né? Porque na semana seguinte, a Procuradoria do Estado foi às escolas e começou a multar. O Santa Cecília, por exemplo, levou uma multa de 40 mil. E todas as escolas foram visitadas e foram multadas. Eu conheço uma escola particular em Sim, mas deixa o Fortaleza doutor que ela, concluir, que deixa o ela doutor tem a inclusão. concluir. Eu acho que ela não foi multada, não. Deixa o doutor concluir. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, O Colégio Ágape. A Ágape, tá? Mas as escolas aqui do Ceará, isso que eu estou te falando, elas têm essa intenção de praticar a inclusão. Mas por que eu digo que ainda não fazem a inclusão? Porque existe a diferença entre, obviamente, a exclusão, né, quando você deixa de fora, quando você pratica a integração, que é você trabalhar com um grupo isolado, dentro de um grupo maior, por exemplo. Você pega as pessoas com deficiência, de uma maneira geral, autistas, síndrome de Down, qualquer outra dificuldade emocional, e aí você trabalha, quando a escola tem um auxiliar dentro da sala de aula. Que é obrigatório por lei. Por lei. Para cada Manda isso, aluno, né? Manda isso. para cada aluno, um profissional. Mas a maioria não tem e quer cobrar por fora. É uma realidade. Lá Teve, no teve cobrar essa tem. prática de cobrar dos pais inicialmente, que Diz pudesse... que é muita despesa para as escolas. Porque Eu sei o que o senhor tem que está... ser especialista, né, Zu? Mesmo especialista, ele não é dá professor, conta. não. Mas deixa o Não é professor. deixa o Tem um nosso- facilitador que fica com um aluno especial dentro da sala de Ei, aula, deixa- junto com independente a do professor. junto com o professor. Deixa o entrevistador. Acontece que isso é a Sem prática. custo adicional, não é isso? Agora, com a força da lei, é isso mesmo. Não tem custo para as famílias. Mas acontece que essa pessoa que fica na sala de aula, ela trabalha com o jovem dentro do grupo. Mas ela não inclui no grupo. A atividade do professor, ela não é adaptada o suficiente para que aquele jovem seja atendido, que é isso que a lei diz, é isso. Que ele participe do grupo como um todo. E não que ele seja atendido dentro do grupo. Separado, né, ao mesmo tempo. Então, isso se chama integração, não é inclusão. Isso. A realidade da lei, o que rege a lei é a inclusão
desse aluno com Down nas atividades pedagógicas. Perfeitamente. Doutor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Deixa né? ele responder a outra pergunta que eu fiz. Espera aí, para aproveitar a sua pergunta também. Doutor, quando uma mãe, né, ficou grávida e descobre que ela vai ter um filho com síndrome de Down, como trabalhar essa pessoa para aceitar? Porque muitas vezes a mãe quer que o filho dela seja aceito e muitas vezes nem a família consegue aceitar aquela criança com deficiência. Eu já presenciei em vários lugares, tá certo? A mãe e o pai é como se tivesse uma cruz, como se tivesse... Uma tragédia. Estou pagando meus pecados. Como trabalhar isso? Porque uma coisa que o senhor disse, diferente, viu? Você que disse que o prefeito está fazendo nada, foi num evento dentro de uma escola e as crianças que têm autismo, todas estavam com abafadores. Todas estavam com abafador. Estive num grande colégio, onde minha filha estuda, crianças com autismo sem abafador. Estava tendo um evento esportivo. Queria que o senhor pudesse responder uma série e completar. Como tratar, como cuidar. Muitas vezes o pai se afasta. Né? Muitas vezes o pai se afasta, mas a mãe se faz mais presente, doutor. Então, nós estamos entrando no segundo ano de intervenções que eu tenho feito com famílias da Associação Fortaleza Down. O projeto que eu chamo de Projeto Vir a Ser é uma parceria da Associação Fortaleza Down com o Espaço Potencial Fortaleza, no qual sou diretor, né? Então, a ideia nasceu a partir de 3 acontecimentos muito simples. Em um acontecimento festivo da associação, jovens que estavam namorando, estavam noivos e tal, né, ela reúne crianças, jovens e adultos. Uma vez eu perguntei para eles assim, e aí, como é que tá? Vai ter casamento mesmo? Ele vai ter casamento. Mas quando é que você vai fazer um grupo para a gente conversar sobre o ciúme? Ele é muito ciumenta. Estava querendo discutir relação. Né? E eu, atarefado, eu fui empurrando o grupo e tal. Aí, numa outra ocasião, conversando com um casal de pais da associação, que os filhos iam casar, né? Eu perguntei para eles, olha, como é que tá? Vai ter casamento mesmo? Vai. E vai morar onde? Aí uma mãe disse, na minha casa. Aí a outra disse, não, é na minha casa. Né? Aí começou elas brigarem sobre isso. Eu disse, em algum momento vocês perguntaram para eles onde eles querem morar? Se é na sua, ou numa terceira casa? Eu disse, você é doido mesmo. Como é que esses meninos vão morar só? Eu disse, mas que menino? Não estamos falando de menino, estamos falando de adulto. Tá certo? Então, uma terceira situação foi um senhor já de 40 e poucos anos, que estava indo a primeira vez para uma festa, chegou para o pai, que estava na mesa, sentado onde eu estava fazendo parte, e disse, pai. Aí o pai olhou para ele, foi, meu filho? Aí ele disse, pai, você não sabe o que aconteceu. Eu dei um beijo na boca. E eu olhei para o pai estava chorando, porque o filho nunca tinha dado um beijo na boca. E era a primeira festa que ele estava participando. Né? Então, diante dessas 3 situações, eu resolvi criar um grupo para fazer atendimento de pré-adolescentes, adolescentes e adultos juntos, de base psicanalítica. Não tem nenhum registro disso Parabéns. No Brasil. Né? Então, eu já levei para 3 congressos, o último foi o Congresso Internacional da Federação Brasileira de Psicanálise, que aconteceu em Porto Alegre. E por conta disso, outras sociedades na qual a minha faz parte, né, que se juntam nessa federação, na FEBRAPS, também têm demonstrado interesse em criar espaços para atendimento em grupo. Ocorre que, diante desses atendimentos, eu percebi que as famílias estavam me atrapalhando no trabalho com esses jovens. Porque diante das questões que eles traziam para ser discutido, e vejam bem, é um grupo, e isso não acontece em nenhum desses serviços que estão sendo oferecidos no espaço público e privado. Eles escolhem a temática que eles querem conversar. Então é diferente de uma oficina de cidadania que você já leva o tema e trabalha as técnicas para desenvolver aquele tema. Não, o trabalho é eles que dizem. E pasmem, o tema que eles quiseram trabalhar foi sexualidade. E aí me colocaram numa situação difícil do ponto de vista de lidar com a família, porque as famílias não estavam preparadas para discutir sexualidade. Nenhuma família de síndrome de Down ou não tem facilidade de falar sobre isso. A própria família discrimina a capacidade E tenta anular, cognitiva do entendimento do Down. Então vocês já estão me acompanhando muito bem. A O que ideia ele disse justamente aí, a Marcelo, ideia que o é doutor trouxe pra porque a gente foi o família, às vezes, seguinte: atrapalha. a família disse, vai casar, mas na cabeça da mãe ele vai precisar de mim o resto da vida. Aí a outra disse, não, vai ficar na minha casa. Era Atrapalha, esse jogo, atrapalha. para não deixar desenvolver. Atrapalha. Consegue entender que com a pessoa da condição de Down
né, possa ter sua independência, O sua mal individualidade, né? protegido muitas vezes é o protetor. Pessoas que não têm síndrome de Down Verdade. têm esse problema com a mãe, viu? Quando Ô, doutor. E eu acho a maior Ô, doutor. dificuldade quando se fala em síndrome de Down, e eu que fui assistente social do Pestalozzi, né, essa questão da sexualidade. As pessoas têm no seu inconsciente coletivo de que uma pessoa, por ter síndrome de Down, ela não vai ter nenhuma sexualidade, ela vai ser Nenhum tipo criança de a vida toda. Só que não, ela tem um corpo físico e quando chega nos seus 14, As mesmas 15 anos, necessidades, né, eles têm Zô? as mesmas necessidades sexuais que você, mãe, teve, que você, pai, teve, e as necessidades sexuais dele têm que ser respeitadas dentro daquele universo do paciente. E como que está hoje essa questão da sexualidade na síndrome de Down e nas políticas públicas voltadas para ele? Porque já tem muitos casamentos que podem nascer com Down ou não. Né? E não tem políticas públicas, hoje eu não vejo, de inclusão com relação a trabalho. Trabalho que dê dignidade. raras Não é aquele exceções, trabalho Câmara que Municipal de coloca. Fortaleza, Não é o aquele presidente trabalho, criou um eles programa. botam o estágio, né? E Assembleia aquele também. trabalho que coloca aquele jovem ali A prefeita. empacotando alguma coisa. Coisas pontuais, né? É como você bem colocou, os colegas até já trouxeram aqui alguma coisa sobre isso, que assim, a questão da empregabilidade é uma dificuldade a mais. Eu vou falar da sexualidade São e da processos, né? empregabilidade. É. São Porque- desenvolvimento de processos independentes. Perfeitamente. Que vai agregando aquela pessoa. O Rebouças falou uma coisa muito séria aqui. Às vezes o paternalismo atrapalha. Sim. Acaba. sério. com a criança. Tem uma palavrinha. Eu que- tenho um filho, só para fazer Pois uma. Eu tenho um filho autista. E aí a mãe, a avó, vive insistindo naquele papo furado de não, mas ele é diferente. Diferente do quê, pô? Não tem nada de diferente. Eu não trato ele com diferença. Talvez seja por isso que ele é tão agarrado em mim. Porque eu não trato o cara com diferença. É Faz aceitação. coisa errada, né, fala, ô, Marcelo? seu abestado, vem aqui. É aceitação, Marcelo. Ah, entendeu? Então, sabe, atrapalha. Foi como o Rebouças falou, atrapalha. Mas, Marcelo, se você não trata os pais, você não trata a criança, irmão. A realidade é essa. A gente discutiu no programa anterior que o menino não quer trabalhar nem estudar. A culpa não é do seu pai, da sua mãe, é do seu avô. Porque na minha época, minha mãe dizia, tirou uma nota ruim, me cobrava. Quando tirava uma nota boa, é sua responsabilidade. Você está estudando para você? Hoje não. Porque a minha pergunta para o doutor foi essa. Eu vejo muito isso. Eu estive com meu filho num restaurante e o menino, ele tinha, não síndrome de Down, mas ele tinha autismo. E ele apertou o pescoço de uma menina. Mas ele não apertou por maldade. Sim, Tá certo claro. que ele queria passar. Meu irmão, o pai dele arrancou ele do brinquedo, levou ele, eu fui atrás. E ele foi atrás, pegou o menino, empurrou o menino dentro do carro. Eu disse, espera aí, irmão. Eu disse, se você tocar a mão nele, eu vou lhe chamar a polícia para lhe prender. Porque se eu não trato o pai, porque não é fácil. Não é fácil. A mãe sofre, a mãe padece desse sentimento. Não é, a filha dela é especial para ela. É especial para a gente que tem um olhar como o pai. Eu tenho 6 filhos. E quando minha mulher dizia, estou grávida, não quero saber se vai ser homem ou vai ser mulher. Vindo saudável para mim. E mesmo que não viesse saudável, se Deus me deu aquele dom, meu irmão, eu tinha que cuidar, entendeu, Marcelo? Porque o cuidado tem que ser muito importante. Preciso tratar o pai. Porque o que o doutor disse aqui é importante. Você que está em casa, viu que tem um filhozinho, seu filho tem que crescer, independente da deficiência. Independente da deficiência. Com certeza. você Vamos tem para o que segundo deixar bloco, voltamos já já com esse papo super interessante aqui na Centro de Contas. Fiquem ligados. Sei que lá, entendo, sei.